Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, nós começamos hoje então o livro do Êxodo. Gente, um livro maravilhoso. Eu sei que às vezes vocês escutam eu falando isso em todos os livros, né? Mas é porque cada livro traz realidades muito profundas. E o livro do Êxodo é um livro muito especial, E nós vamos mergulhar no livro do Êxodo, mergulhar o nosso coração, mergulhar a nossa vida e ouvirmos a voz de Deus através desse livro da Sagrada Escritura, né? Vamos deixar Deus falar com a gente. Então nós estamos iniciando capítulos 1 e 2 do livro do Êxodo. Começa dizendo assim: Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Aser. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José já estava já no Egito. Então, esses primeiros 5 capítulos vão puxar ali do livro do Gênesis, né? Aquilo que já havia sido relatado lá no Gênesis vai ser retomado aqui nessa introdução do livro do Êxodo, né? Para que então, pegando aqui aquilo que aconteceu de Jacó e os filhos, né? Toda a família de Jacó irem para o Egito, isso vai ser retomado aqui para quê? Para então poder dar continuidade em tudo aquilo que o livro do Êxodo deseja trazer, né? Então, continua lá no versículo 6. E morto José, a gente terminou ontem com a morte de José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e fortes que a terra ficou repleta deles. Então vai dizer, olha, 70 pessoas subiram para o Egito ali, a família de Jacó. Jacó, filhos, noras, netos, subiu a turma toda. José já estava no Egito, já tinha os filhos dele no Egito também, e ali José com os filhos dele, juntamente com toda a família que subiu, foi ao longo do tempo, depois que José morreu, né? Jacó morreu, José morreu, os irmãos de José morreram, aquela geração inteira morreu, e eles foram, obviamente, se multiplicando, né? Eles continuaram ali tendo seus filhos, e os filhos tendo mais filhos, e vai dizer que aquele povo se tornou um povo numeroso, como Deus tinha falado. Deus tinha dito que eles iriam para o Egito e que lá no Egito eles se tornariam um povo numeroso e que depois esse povo numeroso ia voltar para a terra prometida, né? Então é isso que vai narrar aqui. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. E aí o negócio começou a complicar para o povo. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais, presta atenção no versículo 12, quanto mais os oprimiam, porém,
tanto mais eles se multiplicavam e espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Não adiantou escravizar aquele povo, não adiantou oprimir aquele povo, porque quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. A ponto de os egípcios os aborrecerem. Não aguentamos mais esse povo, mas que povo numeroso, que povo que cresce a cada dia, que é esse, se torna forte e numeroso como este, não é? Que era o povo que tinha sobre ele ali, de uma forma especial, a bênção de Deus, né? Então, é bem interessante a gente ver isso. Nós acabamos de ver a história de José do Egito, e José do Egito, quanto mais ele era oprimido, mais parece que Deus fazia a vontade dele na vida de José, né? E da mesma forma vai acontecer com esse povo que se tornou numeroso aqui no Egito. Impunham-lhe a mais dura servidão, amarguravam-lhes as vidas com duros trabalhos, na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Olha só o nível de crueldade que chegou então o rei do Egito aqui nessa época. Uma se chamava Séfora e a outra Fua. E disse-lhes: quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o. Olha a crueldade, mas se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. Então as parteiras que eram tementes a Deus, elas não obedeceram à ordem do rei. Elas deixavam os meninos viverem. É importante obedecer a Deus antes que aos homens. Se a vontade dos homens ela se opõe à vontade de Deus, é louvável que então nós desobedeçamos aos homens para obedecermos a Deus, não é? Então, nós temos que andar muitas vezes na contramão daquilo que é julgado por aí bom, lícito e muitas vezes não é, né? Não é porque os homens dizem que é bom, não é porque os homens dizem que é lícito que a gente vai fazer. Pelo contrário, nós vamos seguir a lei de Deus, a graça de Deus, né? Claro, nós estamos nesse mundo, nós estamos sob uma lei, né? Mas nós podemos viver a lei dos homens e ultrapassar essa lei dos homens vivendo a lei de Deus. Por exemplo, não é porque a lei fala que em determinada situação você pode abortar, que você vai abortar, né? Você vai porque Deus diz que prefere a vida, né? Então, nós vamos preferir a vida do que a morte, né? E tantas outras coisas, né? Que vão oprimindo muitas vezes aquilo que nós cristãos acreditamos, né? E então continua, as parteiras foram fiéis a Deus ali, deixavam os meninos viverem e o rei ficou bravo com elas. Mas não adiantou, lá no versículo 20 vai dizer, Deus beneficiou as parteiras, o povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se, porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar as suas famílias. Então o temor a Deus vai fazer com que nós e nossas famílias prosperemos, né? Com que a graça de Deus esteja conosco. E aí o versículo 2 vai falar do nascimento de Moisés, né? Não, vão lá no versículo 22, né? Para terminar o capítulo 1. Então, o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, vós o atirareis no Nilo. Gente do céu, hein? Olha o que esse faraó falou: todo menino que nascer, vocês vão atirar esses meninos no Nilo. Não quero mais saber desse povo crescendo, multiplicando. Não quero mais saber da força de homens que possam estar à frente de uma guerra, que possam guerrear contra nós. Não quero saber disso. Matem os meninos. Deixareis, porém, viver todas as meninas. Capítulo 2. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi. Ou seja, ali a tribo de Levi se consolidando, aí um homem e mulher dentro daquela mesma tribo se casaram, que concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu durante 3 meses. Gente,
Não é verdade? Nasce o neném, gente. O pai e a mãe olham para aquele neném e falam assim, meu Deus, que coisa mais linda, como é que eu vou matar esse neném? Né? Como é que ia matar? E esses pais tiveram a coragem de se opor, colocando a sua vida em risco por causa daquele menino que nasceu. Moisés, né? E então eles esconderam o menino durante 3 meses, mas o menino vai crescendo, vai ficando mais difícil esconder. Não podendo guardá-lo, oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, colocou dentro o menino e depô-lo à beira do rio. Então preparou o cestinho ali de forma que ele não afundasse no rio, colocou ele num lugar estratégico ali do rio, né? Nós vamos ver isso aqui, à beira do rio, no meio dos caniços, e a irmã do menino ficou parada, né? A Maria, ela ficou parada ali a uma certa distância observando o menino. E para ver o que ia acontecer. Versículo 5 vai dizer, olha, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava e compadeceu-se. Como que a compaixão é um sentimento maravilhoso, né? E a compaixão aqui da princesa, né? Da filha e do faraó, salvou a vida de Moisés, né? Esse sentimento, compaixão, nós devemos cultivar a compaixão no nosso coração. Saber se compadecer do outro, sofrer o sofrimento do outro, né? E intervir, porque ela interviu. A filha do faraó, então, se compadeceu. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó, queres que vá buscar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse-lhe a filha do faraó, e a moça correu para buscar a mãe do menino, né? Então, sem que a princesa soubesse, quem que veio ser a ama de leite de Moisés? A própria mãe dele, né? E a moça correu, buscou, então, toma esse menino, disse-lhe a filha do faraó, amamenta-o, te darei o salário. Então a mãe, além de amamentar o menino, ela recebeu um salário, né? Então ali a graça de Deus já conduzindo todas as coisas. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela conduziu a filha do faraó, que o adotou como seu filho, e lhe deu o nome de Moisés. Porque, disse ela, eu o salvei das águas. Moisés, salvo das águas, né? E aí Moisés cresceu, já no versículo 11, já dá esse salto, né? Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, ele foi testemunha dos seus duros trabalhos, né? Então ele foi ali, dar um passeio, deu uma observada ali, como o seu povo, o povo hebreu, era castigado pela escravidão, pelos duros trabalhos que eram impostos a eles. E ele viu dentro desse contexto um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e ocultou-o na areia. Saindo de novo, no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando e disse ao culpado, por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe, quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me como matastes o egípcio? Moisés teve medo e pensou, certamente a coisa já é conhecida. Então, gente, o que acontece? Pensa Moisés passeando ali e vendo ali os hebreus, que na verdade era o povo dele. Embora ele tivesse sido assumido ali pela princesa, ele sabia que ele era hebreu e viu aquele povo sofrendo. Então, os sentimentos de Moisés já estavam ali à flor da pele, vendo aquilo tudo. Aquilo incomodou Moisés. Aí imagine que Moisés, nesse percurso, ele vê um dos seus irmãos hebreus sendo ferido por um egípcio. Então ele que já estava com o sentimento à flor da pele, nada justifica, obviamente, o mal, mas entendendo o contexto do que aconteceu, ele então mata o egípcio, ele vai em defesa do irmão ali hebreu
e ele mata o egípcio. Mas pensa, né? Depois que a gente faz uma coisa ruim, que a gente faz uma coisa errada, e se a pessoa faz uma coisa muito ruim, uma coisa muito errada, e ela não tem o costume de fazer isso, né? Isso não é um costume, errar, fazer o mal. Quando essa pessoa faz o mal, ela sai daquilo pensando, meu Deus, o que eu fiz? Eu agi no impulso, eu matei um homem, ele oculta aquele homem, o cadáver daquele homem, e ele fica pensando, eu olhei para um lado para o outro, não tinha ninguém, mas será que alguém viu? Ai meu Deus do céu, o que eu fiz? E aquilo com certeza já fica ali na cabeça da pessoa, né? Já fica ali atormentando. No outro dia, ele vai separar a briga de dois hebreus e um joga na cara dele, né? O que estava errado jogou na cara dele. Você vai me matar também igual matou o hebreu, o egípcio? E aí ele percebe, ai meu Deus, as pessoas já sabem o que eu fiz, né? Fica apavorado. E aí, versículo 15, o faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés, mas este fugiu para longe do faraó. Retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto de um poço. Então Moisés foge para a terra de Madiã. Ora, as 7 filhas do sacerdote de Madiã vieram tirar água do poço e encher as gamelas para dar de beber às ovelhas do seu pai. Sobrevindo então alguns pastores, as expulsavam. Moisés, porém, tomou sua defesa e deu de beber ao seu rebanho. E voltando elas para junto de Raguel, seu pai, este disse-lhes, por que voltais hoje tão cedo? Elas responderam, um egípcio nos protegeu contra alguns pastores e além disso tirou água ele mesmo e deu de beber aos animais. Onde está ele? Perguntou às filhas. Por que o deixastes partir? Chamai-o, para que coma alguma coisa. Moisés aceitou ficar em casa desse homem, o qual lhe deu por mulher sua filha Séfora. Ela teve um filho que Moisés chamou de Gerson, porque, disse ele, sou apenas um hóspede em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Vamos dar uma paradinha aqui só para a gente entrar na realidade de como que Moisés conhece a esposa dele, né? E eu fiquei rindo aqui na hora que eu li esse texto, por quê? Porque lá no livro do Gênesis, a gente viu que os patriarcas encontraram as esposas também ali na beira de um poço, né? Aí vem, então, ali vem Moisés e encontra também a sua esposa ali no poço, que era uma daquelas meninas lá que depois o pai deu ali como mulher a ele, né? Aqui está como Séfora, outras traduções trazem como Séfora. Então, ela foi dada a ele como esposa. Então, ali era meio que um lugar ali de arrumar um casamento, né? O poço ali, dentro desse contexto aqui, fica meio que um lugar onde acaba saindo o casamento daqueles lugares, né? Mas isso aqui para brincar um pouco, mas eu me lembrei nesse momento também daquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana no poço de Jacó. Aquela samaritana da qual Jesus disse, olha, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu, né? Aquele poço onde ela encontrou o 7º esposo, Jesus, o esposo perfeito, né? Ele é o esposo perfeito, o 7º esposo, né? Então essa linguagem bonita que a Sagrada Escritura traz, né? Ela encontra também com Jesus ali no poço. Nada é coincidência na Sagrada Escritura, né? Esse lugar onde os patriarcas encontraram aqui as suas esposas, esse lugar onde Moisés vai encontrar a sua esposa e que lá no Evangelho uma mulher samaritana encontra o esposo perfeito, Jesus, o 7º esposo, né? Claro, na linguagem bíblica, não que ele tenha se casado, né, com ela, humanamente falando. Sabemos disso, mas é bom explicar porque hoje em dia se fala tanta coisa, né? Mas vamos dar seguimento então, voltando lá no 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam ainda sob o peso da servidão. Clamaram e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Os israelitas que gemiam ainda sob o peso da servidão clamaram e do fundo da sua escravidão subiu o seu clamor a Deus. Aquele povo não aguentava mais, aquele povo estava oprimido pela escravidão. Eles eram o povo de Deus, eles não aguentavam e eles clamaram a Deus. E esse clamor então sobe
a presença de Deus. Deus ouviu seus gemidos, lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, olhou para os israelitas e reconheceu-os, né? Dessa linguagem bíblica vai dizer, Deus olha e reconhece o seu povo, né? Deus se lembra da sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, para dizer que Deus então olha. Quando a gente diz que Deus olhou, significa que um simples olhar de Deus já vai fazer com que toda essa história mude. É uma atitude de Deus que vai começar a partir desse olhar concreta na vida desse povo, a partir desse menino escolhido, né? Moisés, que é o que a gente vai ver amanhã. Não perca o vídeo de amanhã, não deixe de fazer o seu estudo de amanhã, capítulo 3 do livro do Êxodo, um dos capítulos mais maravilhosos da Sagrada Escritura, né? Então vamos juntos. E diante dessa palavra de hoje, diante de tudo aquilo que a gente leu, que a gente tenha também em mente essa realidade, né? Nós estamos aqui diante da história do povo de Deus, né? Jacó, seus filhos, sua família vai para o Egito, José era reconhecido no Egito, morre todo mundo, aquele povo é escravizado por um rei que não tinha conhecido José, e aquele povo oprimido, aquele povo penalizado, aquele povo massacrado pela escravidão, eles têm um Deus capaz de libertá-los da escravidão. Eles têm um Deus que não se esquece das suas promessas. Eles têm um Deus ao qual eles podem recorrer, ao qual eles podem clamar, e um Deus que ouve o clamor do seu povo e que não abandona o seu povo. Deus não abandona você. Você tem um Deus capaz de te livrar. Você tem um Deus capaz de te libertar. Um Deus capaz de curar você. Um Deus capaz de intervir na sua vida. Um Deus capaz de intervir na sua história. Um Deus que está atento aos seus clamores. É tempo de clamar a Deus, é tempo de buscar o Senhor. As Sagradas Escrituras que dizem, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Outras traduções, buscai o Senhor já que Ele se deixa encontrar. O Senhor se deixa encontrar. Busquemos o Senhor. Hoje é o tempo de buscar o Senhor, é o dia de buscar o Senhor, é o Kairos na nossa vida. Peçamos ao Senhor a graça de clamarmos, de buscarmos, de acreditarmos no poder do clamor, da oração, de clamar a Deus diante das nossas dificuldades, de clamar a Deus diante das nossas lutas, das opressões que nós vivemos. Rezemos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Encerrando aqui essa live, né? Encerrando aqui esse vídeo, eu quero também rezar junto com vocês e oferecer esse vídeo de hoje pelo Padre Jonas, né? O Monsenhor Jonas Abib, que está doente, né? E que é tão amado por todos nós, né? Ele foi diagnosticado com um tipo de câncer, né? Ele está com problema cardíaco, acabou sendo internado e foi diagnosticado ontem. E eu posso dizer, né, que se eu amo a Bíblia, né? Se eu amo as Sagradas Escrituras, e se eu busco hoje ler todos os dias, é porque ele me ensinou, né? Através do método, né, de leitura bíblica, eu pude aprender
do Monsenhor Jonas Abib, essa graça, né, de poder todos os dias beber da fonte das Sagradas Escrituras, que o Senhor o visite nesse momento. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, que a Virgem Maria esteja com ele. Bendito, louvado e adorado seja o nome do Senhor pela vida desse grande profeta, Monsenhor Jonas Abib.